Olá, chegamos mais uma vez para servir e adorar ao Senhor no nosso culto. E é com alegria que damos início agora no segundo domingo do ano de 2022. E eu quero começar com o verso 1, 2 e 3 do capítulo 46 de Salmo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Seja o que for que tiver que acontecer em 2022, quero lembrar a você que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro muito presente na hora das lutas, das tribulações. Ele está presente conosco em nome de Jesus. Quero convidar você agora a orar, a falar com Deus em nome do Senhor Jesus, crendo que esse Deus responde, esse Deus nos dá a direção que necessitamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nesse segundo domingo do mês de janeiro de 2022, que a graça, a misericórdia e o favor do Senhor possa estar sobre a nossa vida. Chegamos para adorar e servir ao Senhor. Fala conosco, Senhor, amplia a nossa visão. Queremos, ó Deus, viver a visão que o Senhor tem para nós em 2022. Ajuda-nos, dirige-nos, orienta-nos para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Eu tenho um convite especial a você. Nesse próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, sexta e sábado às 19h45, domingo 10h15 pela manhã e às 18h30 à tarde. Quero fazer uma convocação, um convite para você. Os líderes da nossa igreja estão convocados, vivendo na visão do Todo-Poderoso, vivendo na visão do Todo-Poderoso. A pergunta importante é: qual é a visão do Todo-Poderoso para 2022 para você, para sua casa e para sua família? Em nome do Senhor Jesus, quero convidar a você a descobrir nesses dias como nós podemos viver 2022 na visão do Todo-Poderoso. O versículo base para esse momento está em Números, capítulo de número 26, verso de número 16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Que em nome do Senhor Jesus possamos descobrir o que é que o Senhor tem para nós em 2022 e que possamos viver não na sua própria visão, mas na visão do Todo-Poderoso. Ele é quem tem algo infinitamente maior para a minha vida e para a sua vida. Sexta, próxima sexta, sábado e domingo, você é o nosso convidado em nome do Senhor Jesus. Agora, eu só tenho um pedido a fazer a você, ou na verdade é um que envolve três. Primeiro, inscreva-se no nosso canal, no YouTube. Vai lá, inscreva-se. Agora mesmo, dá um joinha para que a divulgação cada vez aumente mais. E ainda, você pode tocar o sino e receber novas notificações. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos o nosso Dormindo com Deus, e todas as vezes que aparecer
alguma mensagem no Dormindo com Deus, você será informado. E ser um missionário pós-moderno, enviando a mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Eu tenho certeza que elas serão rica e poderosamente abençoadas em o nome do Senhor Jesus. Agora, nesse instante, eu peço a você que abra a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28, verso de número 10 até o verso de número 19. O tema aqui é transformando pedras em bênçãos. Em 2022, não será só bênçãos, existirão também pedras. E como nós podemos transformar pedras em bênçãos? Vamos olhar para Gênesis capítulo de número 28, verso de número 10 até o verso de número 19. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você agora está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com você que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Deu o nome de Betel. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra, ó Deus, penetre profundamente no nosso coração. Ó Deus, precisamos e queremos ser guiados por ela em 2022. Portanto, fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Certa vez, alguém disse: quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Olha, muitas vezes chegamos diante de Deus para orar e pedir
que o Senhor mude algumas coisas que estão diante de nós. Mas descobrimos que estas coisas, elas permanecem, e quem acaba mudando somos nós. E isso é algo especial, porque toda vez que mudamos, precisamos recomeçar. Toda vez que há uma mudança, é um novo começo. E mudamos de ano, um novo começo, uma nova oportunidade. Aqui, Jacó agora vai para a casa de Labão, porque há um problema familiar entre ele e Esaú. Ele rouba o direito de primogenitura de Esaú, ou ele faz com que o seu pai o abençoe usando alguns métodos que Esaú não aprovou de maneira alguma. E agora ele, depois de ter sido abençoado pelo seu pai, nós vamos descobrir que agora ele vai ser abençoado por Deus. Antes, abençoado pelo pai. E saindo, fugindo de Esaú, passa a ser abençoado pelo Senhor. O texto nos revela que quando ele partiu de Berseba, seguiu para Arã e chegou a certo lugar. E ali passou a noite. Havia escurecido, talvez cansado da viagem. Agora nós encontramos que Jacó para um descanso, para uma pausa, para continuar a sua jornada no dia seguinte. E veja que Jacó estava fugindo dos problemas, fugindo das dificuldades familiares. E ele precisava da bênção do Senhor. Da bênção do seu pai ele já tinha, mas agora ele está fugindo, precisa começar tudo de novo e precisa da bênção de Deus. E o que ele faz? O texto nos revela que ele para descansar e pega uma pedra e põe de travesseiro. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu sou um pouco enjoado com travesseiro. Não é fácil quando eu saio de viagem, geralmente eu levo travesseiro, porque não é fácil para mim dormir às vezes num travesseiro baixo, ou às vezes duro, que você acorda com a orelha doendo, ou ainda você acorda com o pescoço duro. Impressionante é que Jacó, nessa viagem, apesar de ser abençoado pelo seu pai, ele usa de uma pedra para ser o seu apoio, o seu encosto de cabeça para dormir. E a primeira lição especial que a gente encontra aqui é que em 2022, eu e você, em nome de Jesus, possamos transformar as pedras que estão ao nosso redor, à nossa frente, em travesseiros. Quando olhamos para a história de Daniel, eu vou usar aqui a história de Daniel porque foi jogado na cova dos leões para passar a noite com os leões. E eu sempre brinco dizendo que foi aquele que transformou o leão em um bom travesseiro.
Aqui, Jacó pega uma pedra e transforma em um travesseiro. A gente aprende que precisamos encontrar um tempo na nossa jornada para o descanso. Geralmente, janeiro é um mês de férias, férias das crianças, férias daqueles que vieram num ano de muita luta, e talvez nesses dias em que você está justamente no meio das suas férias, descansando. Aqui Jacó, ele reconheceu que precisava dar uma pausa, uma parada, para recobrar as forças, para continuar a sua jornada. Que nesses dias que estão recomeçando as coisas em 2022, antes de você entrar numa loucura, é tempo de você dar uma pausa, de descansar, de refrescar a sua cuca, sua cabeça. Talvez é hora de pegar uma pedra e descansar, ou um bom travesseiro, ou ainda, eu não sei o que, mas é necessário você dar uma parada para recobrar as energias e começar 2022 cheio da visão de Deus para a sua vida. Talvez você é um daqueles que, como diz Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez seja tempo de você tomar o descanso na presença do Senhor. 2021 foi cheio de obrigações, e 2022 já começa com as obrigações, os impostos, os IPTUs, os IPVAs, e as pressões vão aumentando cada dia mais. E é hora de pausa, é hora de você, como Jacó, que estava indo para um destino, parou para descansar e tomou uma pedra para fazer do seu travesseiro. A palavra de Deus diz no Salmo de número 37, verso de número 7, descansa no Senhor e espera nele. Tire um tempo em especial para descansar no Senhor, em nome de Jesus. Existirão pedras no seu caminho. A caminhada pode ser dura e difícil em 2022. Mas descanse no Senhor, e Ele vai restaurar sua vida novamente, em nome de Jesus. Segundo lugar, nós encontramos que depois que Jacó pega aquela pedra, se apoia na pedra para cochilar e dormir, logo ele tem um sonho. Ele começa a sonhar. Veja o que diz o verso 18 e 19. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, ou melhor dizendo, verso de número 12, diz assim, verso de número 12, e sonhou, e eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No meio desta dificuldade familiar que Jacó estava, ele então teve um sonho, reclinou a sua cabeça naquela pedra e ele teve um sonho,
E o sonho envolvia em anjos subindo e descendo cada um dos degraus daquela escada. Esse sonho seria a força, justamente a força que ele precisava para inspirar a sua vida. Vida que estava num pesadelo familiar e agora se transforma num sonho de Deus. Os sonhos se tornam como ideias para a nossa vida. E é impressionante que aqui ele se levanta logo depois desse sonho, restaurado, animado para seguir viagem. Justamente porque quando nós tomamos tempo para descansar na presença do Senhor, agora começamos a ter sonhos dados por Deus, ter algo que o Senhor quer para a nossa vida. No sonho de Jacó, os anjos de Deus subiam e desciam. Isso significa que quando descansamos, Deus continua trabalhando por nós. Muitas vezes ficamos apavorados e pensamos o que fazer e queremos resolver tudo do nosso jeito. Mas não adianta absolutamente nada. Por isso, é importante descansar e deixar Deus agir. Enquanto Jacó dormia, descansava, ele sonha e os anjos subiam e desciam. Enquanto estamos descansando, Deus está trabalhando na nossa vida e na nossa história. Em nome do Senhor Jesus, que você possa ter visões do Todo-Poderoso, sonho do Todo-Poderoso. E esses sonhos deu a Jacó um novo ânimo, uma nova vontade, um novo desejo, para que ele pudesse seguir em frente na sua empreitada. Nesta hora, eu quero dar esta palavra especial a você. É hora de você parar e descansar no Senhor e começar a gozar dos sonhos de Deus para a sua vida. Cantamos alguns cânticos que são marcantes na nossa história. E um deles diz assim: os sonhos de Deus são maiores que os meus. E esse sonho envolvia anjos subindo e descendo. Deus trabalhando na vida e na história de Jacó. Nesta hora, eu quero desafiar a você, em nome de Jesus, a dar uma pausa e descansar na presença do Senhor. E como nós estamos começando na próxima sexta-feira, vivendo a visão do Todo-Poderoso. Sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Aqui, Jacó agora começa a vislumbrar algo que Deus tinha especial para a sua vida. E quando ele acorda, ele então despertou do sonho, verso 16, diz assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. É impressionante que quando nós passamos
a descansar no Senhor, podemos ter a certeza que Ele está nesse lugar. Um outro momento de um outro personagem bíblico, um profeta, Elias, que foi para a caverna e Deus falou num cicio tranquilo. Justamente depois, quando ele dorme e come e descansa, o Senhor fala num cicio tranquilo e dá a direção que ele deveria seguir. Nesta hora, eu quero lembrar a você que Deus quer trabalhar em sua vida e realizar sonhos muito maiores que você tem. Apenas para ouvir, ver e sonhar os sonhos de Deus. Terceira lição especial desse texto é que Jacó transforma aquela pedra agora numa coluna para o altar. Verso de número 18 e 19, agora sim, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite, e ao lugar que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Veja que agora, aquela pedra que antes servia para que ele pudesse descansar, no qual ele sonhou, agora aquela pedra, ela se transforma num altar de adoração a Deus. Talvez algumas pedras, alguns problemas surgirão em sua vida em 2022. E o grande desafio é transformá-la no lugar de adoração ao Senhor. Não veja o problema ou a pedra como algo complicado e difícil. Não, ela pode servir para que eu e você possamos adorar o nosso Deus, em o nome de Jesus. Muitas pessoas, quando passam por problemas, a primeira coisa que fazem é abandonar a casa do Senhor, abandonar a leitura da palavra de Deus, abandonar a oração e o louvor ao Senhor. Mas no texto nós encontramos que Jacó pega aquela pedra e a transforma num lugar de adoração. Derrama azeite e aquela pedra se transforma numa coluna para o altar. Precisamos lembrar sempre que Deus não tem culpa dos nossos problemas. Às vezes nós achamos que Deus é o culpado pelos nossos problemas, mas não é. De maneira alguma. Quem tinha arrumado o problema foi Jacó e a sua mãe. O Senhor havia prometido que ele receberia a herança. E agora as consequências chegaram. E ele tem que sair fugido de casa. E ao sair fugido de casa, ele procura um lugar para descanso, põe a sua cabeça na pedra, tem um sonho, e quando desperta do sonho, pega aquela pedra e faz dela o suporte ou a coluna para o altar de adoração a Deus. Podemos tirar aqui uma lição muito especial, é que pedras na nossa vida, dificuldades que chegarão em 2022, transtornos
talvez que teremos nada melhor do que pegá-los e transformá-los num altar para adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Nessa hora, que esta palavra de Deus possa penetrar profundamente no seu coração. Talvez você já começou o ano com grandes dificuldades, com grandes lutas. Faça delas o seu altar de adoração. A expressão de Jacó é: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Que o Senhor em 2022 possa estar sobre a minha vida e a sua vida. Que em nome do Senhor Jesus possamos fazer das pedras que nos cercam o nosso aconchego, o nosso descanso, o nosso conforto. Que possamos ter sonhos de Deus sobre a nossa vida e que possamos usar as pedras, as dificuldades, os problemas para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Convido você a orar comigo agora, crendo no toque do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua história. Senhor, meu Deus e meu Pai, não sabemos o que nos reserva 2022. Quais as pedras que vão estar diante de nós? Espírito Santo, clamamos para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a pegar essas pedras e transformá-las, primeiramente, em repouso e descanso para a nossa alma. Que possamos aprender a esperar e confiar no Senhor. Que também elas se tornem sonhos do Senhor para a nossa vida. E em nome de Jesus, possamos, ó Senhor, também adorar nas dificuldades, nos problemas, sabendo que o Senhor é o Deus que controla todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer uma transferência. O nosso Pix é 19 98349 0033. A conta da igreja também está na sua tela. Comece esse ano em fidelidade com o Senhor. Se o ano que passou, talvez você não foi tão fiel, seja fiel esse ano. Comece acertadamente. Deus nos dá 100% na nossa mão e nos pede que devolvamos a Ele apenas 10%. Seja fiel ao Senhor e faça prova, diz em Malaquias, faça prova se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos em nome de Jesus. A oferta é uma atitude de agradecimento. Seja agradecido ao Senhor. Um ano se inicia e seja grato, porque Deus te deu uma agenda em branco para você colocar nela o que você quiser. Portanto, seja agradecido ao Senhor. Deus nos dá dia, semanas,
mês e anos para escrevermos uma história abençoada. Quero orar por você, Pai, que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida do teu servo, da tua serva, nesta hora. Que as finanças, ó Deus, possam ser tocadas pelo Senhor. E que não haja falta, mas que haja abundância para poder abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegou o momento também de nós orarmos e falarmos com o Senhor. Você sabe qual é a visão do Todo-Poderoso para o ano de 2022, na sua vida e na vida da sua família? Vamos orar e pedir para que Deus nos mostre qual é a visão do Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do ano iniciando. E, ó Deus, queremos ter a visão do alto para a nossa vida, para a nossa história. Em nome de Jesus, traz, ó Deus, sonhos e visões para os teus servos. Que a graça, o favor, a misericórdia do Senhor seja derramado sobre a vida dos teus servos. Se alguém que está me vendo, ouvindo, está doente, cura em nome de Jesus. O Senhor é Jeová Rafa, Deus que cura, Deus que restaura. Se relacionamentos foram quebrados, restaura em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, trabalha nas vidas, ó Pai, para que possam receber o toque do Senhor, em nome de Jesus. Se existem pessoas longe dos teus caminhos, pais, mães, filhos, avós, estão clamando agora, nesse instante, por eles. Ó Senhor, que eles possam cair em si e voltar aos teus pés. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Chegamos ao final, lembrando, nessa próxima sexta-feira, sábado, domingo, de manhã e à noite, queremos viver a visão do Todo-Poderoso. Venha junto conosco descobrir qual é a visão do Todo-Poderoso para a nossa vida em 2022. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Receba a bênção agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.